Olá, boa tarde. Eu quero começar por fazer uma pequena correção. Eu ontem disse que hoje estaríamos a estudar o capítulo 3, mas eu quero continuar mais um pouco no capítulo 2 para realçar uma outra faceta de Jesus que vemos na segunda metade do capítulo 2. Isto acontece cerca de 6 meses depois daquele casamento. Jesus e os seus discípulos, se vocês leram em casa, eles vão para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ao contrário daquele incidente em Caná da Galileia, num sítio pequeno, numa aldeia pequena, eles agora vão estar em Jerusalém, rodeado de uma multidão de pessoas. Estima-se que na semana da Páscoa cerca de 2 milhões de pessoas visitavam Jerusalém. Isso, para termos uma ideia mental, imaginem, por exemplo, São João, na noite de São João, as multidões nas ruas do Porto, multiplicam isso agora por milhares de pessoas e têm uma ideia de quanta gente estaria ali. Então o que Jesus faz, ele vai a Jerusalém e ele entra no templo. E então capítulo 2, versículo 14 a 17, dá-nos o seguinte relato de Jesus ao entrar no templo. Diz assim: No templo, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se que estava escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então, para termos uma ideia mental de como seria o templo naquela altura, os atos do templo eram enormes. O comprimento seria mais ou menos 3 campos de futebol e a largura cerca de 230 metros. E todas as pessoas que queriam visitar, se tivessem mais de 20 anos, tinham que pagar uma entrada, tinham que fazer ali uma oferta, uma contribuição para poderem entrar nos átrios. Mas como os judeus eram muito religiosos, eles não podiam usar simplesmente moedas romanas com os deuses romanos estampados, eles tinham que cambiar, que iam trocar essas moedas para a moeda judaica. Por isso havia estas mesas, estes cambistas a trocar as moedas e, claro, a fazer lucro com tudo isso. Para além disso, nesta semana, o povo tinha sempre a tradição de sacrificar animais para a purificação dos seus pecados. E então havia um negócio tremendo à volta disso também. Josefos, um historiador judeu, no ano 65 depois de Cristo, estimou que cerca de 250 mil cordeiros foram vendidos durante a semana da Páscoa naquele ano para sacrifícios. Imaginem a quantidade de animais, de pombas, de bois que foram vendidos e o preço inflacionado a que estariam a ser vendidos. Seria bem pior do que comprar, por exemplo, bacalhau na semana do Natal. Não é? Todos a fazerem lucro, tudo isto a tornar-se um negócio. E então Jesus, no meio daquela cena, naquela multidão, ele faz um chicote e começa a expulsar tudo e todos ali do templo. Vira mesas para o ar, moedas a voar pelo ar. Eu não sei se já viram alguém a virar uma mesa para o ar no meio de uma discussão. Eu já vi. É uma ação mesmo violenta e assustadora. E vemos que Jesus é um Jesus bem diferente daquele que nós vimos ontem naquele casamento em Caná da Galileia. Então o que é que nós podemos aprender rapidamente sobre Jesus nesta história? Como é que este relato se encaixa na nossa ideia mental que nós temos de Jesus? Os discípulos descobriram uma coisa sobre Jesus naquele dia. Eles disseram: o zelo de Jesus pela santidade da casa de Deus o consome. Jesus não perdeu o controle das suas emoções naquele dia. Ele estava apenas a reagir e a defender a honra de Deus. Foi preciso coragem, foi preciso determinação. Ele não teve medo de ofender, nem de denunciar a hipocrisia daquelas pessoas. E vale a pena realçar esta violência das ações de Jesus, a repulsa quase que ele tem por aqueles que usam a religião e usam o seu nome para fazer dinheiro e para enriquecer. Agora, atualmente, eu creio que muitos rejeitam a Jesus por causa precisamente disto, da hipocrisia da Igreja e de diversos escândalos financeiros ao longo dos séculos. Infelizmente isso vai sempre existir, já existia no tempo de Jesus e continua a existir ainda hoje. Mas o que fica bem claro nesta história é que Jesus não quer ter nada a ver com isso. Ele odeia isso mais do que ninguém. Não o promove, não se identifica com isso. Pelo contrário,
o zelo pela santidade da casa de Deus o consome. Agora fiquem a pensar um pouco nisso. E amanhã estamos aqui novamente para uma nova estudo do capítulo 3 de João.